tempo. Levanta homens e mulheres cheios de ti, Senhor, com a sabedoria da terra, mas com a mente no céu. Pai, em nome de Jesus, Senhor, levanta. Levanta, Senhor, em nome de Jesus, é o nosso clamor nesta manhã, como igreja de Cristo. Ouvirei do céu, virei, sararei a sua terra. Aleluia. Então eu ouvirei dos céus, virei, perdoarei os seus pecados. Aleluia. Então eu ouvirei dos céus. Dê a paz do Senhor para quem está do seu lado assim. Você sabe como que é, né? Olha para o seu irmão e dê a paz. Então eu ouvirei dos céus. Irmãos, há um clamor tão grande no nosso coração para que tudo isso acabe. Os seus pecados. Mas a gente sabe que existe o processo. E o processo é difícil. E nós vivemos um processo muito complicado. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas. E Ele não perdeu o controle da nossa vida. Deus está no controle. Pode ter certeza disso. Não, lá no céu não deu nada que saiu errado do controle de Deus, não. Mas Deus quer um posicionamento meu e seu. Se dependesse de mim e de você, para a gente se posicionar no centro da vontade de Deus hoje, você diria sim para Ele? Se dependesse dessa praga cessar, a sua posição e a minha, diante do propósito de Deus que Ele tem para a nossa vida, você diria sim para Ele? Sim, eu quero. Eu quero, Jesus. Onde eu estou me rebelando contra o Senhor, me coloca de novo no eixo. Porque se a praga depende também que a minha posição seja colocada no lugar, então eu também quero estar na posição certa. Amém. Aleluia. Oh, feche os seus olhos. Diga, Senhor, sara mesmo, Senhor, o meu coração que entrou aqui nesta manhã. Você entrou nesta manhã, às vezes atribulado, desanimado, entristecido, cansado. Mas essa manhã o Senhor tem uma palavra para você de cura. O Senhor nessa manhã tem uma palavra sobre a sua vida. O Senhor te trouxe aqui no Val do Jaboque para você ter essa Peniel com Ele, esse encontro com Ele, e você ser curado em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Senhor é Rei. Aleluia. Os reinos se abalam, os corpos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os corpos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor.
A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Os reinos se abalam, os corpos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, Rei dos Reis, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Rei dos Reis, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre.
sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Oh, aleluia. Teu reino, Senhor, teu governo, Senhor, eterno. Oh Deus, guardamos sim o teu reino de vida, de paz e de justiça. Aleluia, aleluia. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Oh, exalte o mesmo nome do Senhor, do Deus soberano, Deus de toda a terra. Oh, é o seu Deus, Deus da salvação, Deus da glória, Deus de toda graça e misericórdia. Aleluia. Glória a Ti, ó Deus. Levante a sua mão nesta hora, querido, em nome de Jesus. Presente diante de Deus a sua vida. Coloque diante do Senhor o teu coração. Em nome de Jesus. Deus é poderoso para fazer, como diz a palavra, infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos. Então nesta manhã você vai orar e falar: ó Deus, eu necessito do teu agir na minha vida. Eu necessito, ó Deus, da tua palavra em meu coração. Toca-me, ó Deus, nesta manhã e leva-me a ouvir a tua voz. Aleluia. Toda glória a Ti, ó Pai. Te exaltamos, ó Senhor. Te adoramos, ó Deus, porque Tu és fiel, porque o Senhor é o nosso Deus, que opera grandes coisas. Vem, Senhor amado, trazer ao nosso coração a Tua graça, a Tua palavra. Trazer ao nosso coração, ó Deus querido, a Tua verdade. A Tua verdade, Senhor, que nos liberta de nós mesmos, nos liberta das mentiras do mundo, nos liberta, ó Deus, dos enganos de Satanás. Levanta-nos, Senhor, nesta manhã, para ouvir a Tua voz. Ó Deus, nós nos baseamos neste momento e pedimos, Senhor Deus, fala conosco, em nome de Jesus, ó Deus. Fala ao nosso coração, por meio da Tua palavra, nós te pedimos, em nome de Jesus. Aleluia. Levante a sua mão nesta hora, querido, em nome de Jesus. Levante a tua mão neste momento para Deus. Levante a tua mão neste momento para Deus e diga comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque Tu és a razão da minha vida. Eu não posso viver sem Ti.
Fala, ó Espírito Santo, ao meu coração. Nesta manhã, eu me rendo a Ti e te peço perdão pelos meus erros e pecados. Lava-me, Senhor. Lava-me, Senhor. Diga novamente: lava-me com o sangue do Cordeiro. Purifica-me com o sangue do Cordeiro. Pai, eu te agradeço, porque nesta manhã o Senhor tem uma palavra para a minha vida, quer seja boa ou não, mas eu quero ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Olha, dê uma salva de palmas a Jesus bem forte, amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode assentar um minuto. Amém. Irmãos, estamos, graças a Deus, estamos aqui. Graças a Deus estamos tendo o nosso culto presencial. Isso é uma grande bênção, né? Como chegaríamos nesse dia em dizer que bom estarmos tendo culto aqui. Imagine, irmãos, em alguns países onde as pessoas não podem se reunir livremente. Imagine alguns países onde a perseguição ao cristianismo, as igrejas, elas são fortes e as pessoas não podem ter liberdade de cultuar a Deus em um ambiente como este. Então a gente tem que realmente agradecer muito a Deus e valorizar aquilo que Deus tem nos dado durante esse período aí de pandemia, durante esse período de muito sofrimento, porém sendo amenizado, por estarmos aqui hoje em nome de Jesus. Muitos irmãos não podem estar aqui, infelizmente. Muitos irmãos estão acolhidos diante da situação em suas próprios lares, casas, mas estão conosco através do Face, através do YouTube. Agora estamos também transmitindo para o YouTube, graças a Deus, graças a Deus. Então nós estamos tendo aí 2 transmissões ao mesmo tempo, no Face e no YouTube. Então você pode encontrar esta manhã, esta mensagem que vai ser pregada, ministrada hoje, já está no YouTube, tá certo? E também pelo Face, em nome de Jesus. Temos alguns avisos muito importantes, preste bastante atenção. No mês de abril nós vamos começar um propósito de 50 dias. No mês de abril, começando no dia 4 de abril, nós vamos começar o nosso propósito Pentecostes. Vai ser o 2º ano de nós estarmos aí colocando diante de Deus a necessidade da igreja viver um poderoso avivamento. Estamos em semeadura, desde o ano passado. Isso começamos no ano passado, justamente com a pandemia, e nós fizemos 50 dias de jejum. 50 dias de jejum, amém? Foi uma bênção tremenda. E cremos que Deus está recebendo essas sementes para que no futuro breve, bem breve, vejamos o avivamento de Deus sobre a igreja no Brasil, a igreja Peniel, a igreja evangélica no Brasil inteiro e a igreja no mundo também, no mundo todo. Deus vinha trazer um grande avivamento sobre todo o mundo. Na igreja dele haja um grande avivamento e um grande número de vidas salvas, libertas, em nome de Jesus, tá bom? Amém? Então entre nesse propósito a partir do dia 4 de abril, nós vamos começar no dia da Páscoa e vamos estar terminando no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes vai ser aí o terceiro ou quarto domingo, parece que maio tem 5 domingos, Então nós vamos estar aí no 3º ou 4º domingo do mês de maio, encerrando
Preste atenção, no mês de maio, no dia de Pentecostes, nós vamos estar encerrando esse propósito de 50 dias. Você pode durante todo este período jejuar até o meio-dia. Você pode durante todo este período jejuar até 2, até 3, até 4, 5, 6, ou jejuar, né, alguns dias da semana. Neste ano nós vamos estar dando liberdade aos irmãos para estarem colocando diante do Senhor pelo menos 3 dias na semana. Você vai estar jejuando 3 dias durante essas 7 semanas, 8 na verdade, contando com a primeira, já que começa no dia 4. 8 semanas você vai estar tirando 3 dias de cada semana para jejuar e buscar a bênção de Deus, tá certo? Amém? Coloque isso diante de Deus, querido. Se você quiser jejuar os 50 dias, melhor ainda, melhor, igual o ano passado, melhor ainda, tá? Mas alguns não podem fazer isso, ou estão numa situação diferente, então você coloque pelo menos 3 dias na semana, e aí você pode jejuar até um pouco mais, até as 18 horas, até 3 horas da tarde. Você vai colocar diante de Deus o seu propósito e como você vai apresentar a Deus esse período de Pentecostes, 50 dias de busca em oração, também com jejuns, em nome de Jesus, tá certo? Amém? Abra sua Bíblia, vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Temos outros avisos, mas vamos deixar para o final. Já abra sua Bíblia. Você trouxe Bíblia? Amém? Olha, se você não tem Bíblia, ou se você quer comprar uma Bíblia nova, a Igreja Peniel está com Bíblias aí já novas, adquiridas aí recentemente. Então você pode estar olhando lá na secretaria tem as Bíblias. Se não der para trazer para cá, tá certo? Você pode entrar lá na secretaria depois do culto e ver as Bíblias novas que temos lá, tá certo? E Bíblias também de letras extra gigantes, letras bem grandes. Mateus capítulo 3, versículo 10. Mateus capítulo 3, versículo 10. Eu fiz de tudo para não ter que pregar essa mensagem hoje. Começando logo com aquilo que é mais forte. Alguns diriam mais pesado, não é? Machado, espada e martelo. Meu Deus do céu, olha que título que Deus dá para a gente, né? 3 mensagens. Hoje nós vamos começar com o machado. Machado, espada e martelo. O que nós estamos vivendo, irmãos? O que o mundo está vivendo? E de fato estamos vivendo tempos onde acreditamos ser já aí um pouquinho, não é ainda propriamente o juízo de Deus, mas já é um pouquinho daquilo que vai ser. Estamos experimentando, infelizmente, o mundo está experimentando isso. No livro de Mateus, capítulo 3, versículo 10, declara: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Feche os seus olhos. Com os seus olhos fechados, ouça também o que está escrito em Mateus capítulo 7. Só ouça, não precisa abrir. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos bons,
Melhor, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Pai querido, fala ao nosso coração através da tua palavra. Pai, palavra esta que nos consola, mas que também nos exorta e traz também a devida edificação. Fala conosco, pois te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, temos também durante a semana uma programação muito abençoada a nível de oração e muito necessária. Depois eu vou estar falando um pouco mais sobre nossos períodos de oração durante a semana. Hoje à noite, às 18 horas, nós temos também o nosso culto presencial, às 18 horas. E seguindo aí a rigor, né, o toque de recolher termina 19h15. No mais tardar 19h20, tá bom? Você pode estar aqui. Não será, por enquanto, não será transmitida pela internet, ou de hoje à noite. Então é importante você vir, em nome de Jesus. Muito bem, Mateus capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz novamente. Quem está falando aqui é o profeta João Batista. João Batista se levantou no deserto pregando arrependimento, batismo de arrependimento, e pregando: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado a vós outros o reino de Deus. Juntamente a mesma mensagem que Jesus começou pregando, João Batista também pregou, que o reino de Deus estava próximo. E isso aconteceu. O reino de Deus veio, o reino de Deus entrou na história da humanidade para mudar a vida dos homens, para transformar as pessoas, para fazer com que as pessoas de fato tenham um novo coração e tenham sim a salvação eterna. Deus, Ele entrou na história da humanidade por meio de Jesus e trouxe o seu reino no coração dos homens por meio de Jesus. O seu sacrifício, da sua ressurreição, veio então ao coração dos homens este reino, o reino de Deus, não só para uma descendência, a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, não, mas agora o reino de Deus estava de portas abertas para todas as pessoas, de qualquer nação, tribo, de qualquer povo. O reino de Deus não estava mais agora concentrado ou unicamente dado a um povo, a uma nação, a uma descendência, mas agora todos têm a oportunidade de entrar pela porta, ainda que seja a porta estreita e também um caminho estreito, mas todos têm a possibilidade de entrar no reino de Deus e fazer parte do reino de Deus. Deus mesmo, Ele fala que nos últimos dias Ele derramaria o seu Espírito, comprovando então assim que seu reino estava agora no coração dos homens. E o Espírito de Deus veio e entrou no coração da igreja, no nosso coração. Mas a mensagem, ela é difícil, porque nós estamos vivendo um tempo onde Deus está trazendo um machado sobre a raiz das árvores. Olha o que João Batista ele declarou aqui, uma palavra profética também para os nossos dias. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que produz bom fruto será o quê?
será poupada. E a que produz mau fruto é cortada e lançada no fogo. Vá lá para agora Mateus capítulo 7, o texto que eu li. O texto também declara aqui uma palavra de juízo. Machado, quando a Bíblia fala dessa situação de machado, o machado posto à raiz das árvores, está falando de juízo. Juízo individual até mesmo. O machado está posto à raiz das árvores. Cada árvore, né, tem ali então esse machado. E esse machado está posto sobre a raiz, ou seja, vai ser cortada de forma definitiva, para sempre, arrancando até com raiz e tudo, matando a árvore por completo. Toda árvore, versículo 19, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Nós temos visto de fato no mundo muita gente vindo a ter para essa terra, vindo a ter a sua vida arrancada de forma repentina, de forma trágica, quase sem a humanidade e a dignidade que todos devem ter para com as pessoas que falecem. E as pessoas que falecem também, o corpo é algo digno de ter um sepultamento digno. Mas o que nós temos visto cada vez mais, e agora então no Brasil, é a perda de vidas, e sem poder se despedir dos seus entes amados, queridos, sem poder dizer um adeus. Isso tem realmente, querido, trago uma dor muito grande sobre o mundo. E nesses últimos dias nós sentimos muito mais ainda a perda de um irmão em Cristo, o irmão Lázaro, né? O irmão em Cristo que abateu muita gente por conta da Covid, também por conta da Covid. E essa enfermidade então tem ceifado milhares, milhões no mundo inteiro. As pessoas estão com medo, as pessoas estão amedrontadas, e alguns ficam assim, toma ou não toma vacina, como é que faz, como é que fica, o que eu faço, ou o que eu não faço. As pessoas estão, no mundo inteiro, estão realmente vivendo tempos de grande tormento na alma, na fé muitas vezes. A fé tem sido abalada em muitas pessoas. O machado está posto sobre as árvores, e o que será de cada um? Mas eu quero dizer para você o seguinte, que antes que venha o machado de forma definitiva, antes que venha de forma definitiva na vida das pessoas, e na minha e na sua também, esse machado onde nós vamos ser arrancados desta vida, antes que venha isso, vem o tempo da misericórdia, o tempo de Deus dar a você a oportunidade de arrepender e de se entregar a Cristo. O rei Nabucodonosor, interessante que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho com relação à árvore e a machado. Vamos lá para Daniel, servo de Deus, profeta do Senhor também, e ele em Daniel capítulo 4, ele foi chamado para revelar o sonho de Nabucodonosor, o segundo sonho de Nabucodonosor. O primeiro sonho, ele via aquela grande imagem, a cabeça de ouro e assim por diante.
E toda aquela imagem que ele viu tinha todo um significado. E Daniel trouxe o seu significado. Mas Nabucodonosor continuou na sua soberba. Depois Nabucodonosor teve a sua segunda grande experiência de ver a glória de Deus, quando ele lançou, ordenado por ele, foi lançado Sadraque, Mesaque e Abednego no lago de fogo e enxofre, 3 homens na fornalha, mas quando ele olha para dentro da fornalha, ele vê 4 homens, e aquele 4º homem semelhante a filho dos deuses, segundo a própria descrição dele próprio. Ali era o próprio Senhor Jesus, com Sadraque, Mesaque e Abednego. O juízo dos homens, olhe bem, o juízo dos homens sobre os servos de Deus. Mas Deus não permite que o juízo injusto dos homens afetem os seus servos, mesmo na fornalha de fogo. Aqueles homens não tiveram nem tiveram as suas vestes chamuscadas, nem cheiro de fumaça, foram tirados da fornalha de fogo, ilesos, completamente ilesos. Mesmo assim, na sua segunda grande experiência, Nabucodonosor, ele não ainda se humilhou ao ponto de vencer a soberba do seu próprio coração. Ele exaltou o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas, contudo, o seu coração ainda estava com muita soberba. E num belo dia, depois que ele teve o sonho, depois que o sonho foi revelado, e aquele sonho dizia que era ele era aquela árvore que seria cortada de entre os homens. Daniel capítulo 4, versículo 15, mas a cepa com as raízes, versículo 13, no meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos, mas a cepa com as raízes deixai. Olha aí, corte a árvore, mas deixe as raízes. O cortar a árvore e deixar as raízes fala da misericórdia e da graça de Deus, antes que venha o juízo final. O mundo está esperando um juízo. O mundo está vivendo achando que já está no juízo. Não, não está. Esse momento ainda não é o juízo de Deus. Ainda é o tempo da misericórdia. Pastor, se esse é o tempo da misericórdia, eu não quero estar no tempo do juízo. Mas é misericórdia por quê? Porque a árvore é cortada, mas as raízes ainda estão vivas. Em Jó capítulo 14, versículo 7, declara que ao cheiro das águas, a árvore, o toco seco, a árvore cortada, somente ali no toco seco, mas ao cheiro das águas, ela o quê? Brotará um ramo novo. Deus traz vida e restauração ao cheiro das águas. Diz o texto ainda que Nabucodonosor continua dizendo e declarando: deixai a terra com as raízes, atadas com cadeias de ferro e bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, isso no sonho,
Um sonho que não era só sonho, era uma revelação tremenda de Deus. E lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. As pessoas declaram que 7 tempos seriam 7 anos. Os estudiosos, essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Versículo 18 ainda: isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, que no caso é Daniel, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Daniel deu a interpretação e declarou: você é esta árvore, e você será cortado da terra dos viventes, a sua parte será com os animais. E depois de 12 meses, Deus deu um tempo para que Nabucodonosor se arrependesse, e a palavra de Daniel foi uma palavra dura. Olha em versículo 27, no versículo 27 Daniel fala e recomenda ao rei Nabucodonosor que ele se arrependa. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Mas o rei Nabucodonosor deu ouvidos? Não. Ao cabo de 12 meses, versículo 29, ao cabo de 12 meses, um ano, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, aquela cidade que todos sabem que era uma cidade extremamente bonita, os palácios que Nabucodonosor levantou, os jardins suspensos, tudo aquilo era magnífico. Não existia no mundo inteiro da época lugar mais bonito, faraônico, como se fala, como ali em Babilônia. Falou o rei e disse, versículo 30, não é esta grande Babilônia, como é que ele está falando aí? Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Ah, como estava o coração de Nabucodonosor, cheio de orgulho. Como estava o coração dos homens no final do ano 2019, cheio de orgulho, cheio de soberbas. Como estavam as nações cada vez mais cheias de soberba, cheias de si mesmas, esquecendo de Deus, esquecendo das coisas de Deus. E agora então, Nabucodonosor, ao declarar tamanha soberba, versículo 31, falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passeão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas a quê? Que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como bois, e assim por diante. Por que eu estou falando que Nabucodonosor ainda recebeu da misericórdia de Deus?
Porque outro rei, que não era tão grandioso quanto ele, mas de igual forma cheio de soberba, vá lá em livro de Atos, você vai ver acerca deste rei, que era mais um governador do que um rei. Naquela região ele poderia ser rei, mas não era rei como Nabucodonosor, nem como os Césares da época. Em Atos capítulo 13, Atos capítulo 12, desculpe, um pouquinho antes do 13, versículo 20, aquele rei chamado Herodes, descendente do Herodes o Grande, possivelmente o neto dele, ora, versículo 20 diz, ora havia séria divergências, aqui pode pular um pouquinho mais, versículo 22, e o povo clamava, é a voz de um Deus, e não de um homem. O povo gritava ao ouvir a voz de Herodes, e bajulava Herodes, dizendo, é a voz de um Deus, e não de um homem. E por conta daquela soberba que ele aceitou em seu coração, daquela glória e enaltecimento de se achar divino, naquele mesmo instante, versículo 23, um anjo do Senhor, um único anjo, o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e na mesma hora também foi comido de vermes, e expirou, o seu cheiro começou a exalar, mostrando que sim, um mau cheiro, mostrando que sim, ele era um simples homem mortal. Quando o homem se acha Deus, quando o homem se vangloria, se enche de soberba, o seu fim está próximo, o seu fim está perto, o seu juízo, o juízo de Deus sobre ele está muito perto. Irmão, felizes são aqueles que morrem em velhice. Felizes são esses, sabe por quê? Porque quando a pessoa está na sua velhice, no seu momento de maior fraqueza, que é a velhice traz isso, a pessoa ela está com muito mais humildade, porque ela sente que seu corpo não é forte, ela sente que ela é mortal. Quando alguém está numa situação assim, ou em um leito, e ali é totalmente abatido, a sensibilidade está muito mais forte. Por que a pessoa ela chora em tais momentos com muito mais facilidade do que quando era lá jovem de 18, 20 aninhos e que nunca chorava, mesmo com dor não chorava, não é? Era forte, era resistente, era durão. Mas vai chegando a idade, vai chegando as complicações, vai chegando a fadiga mesmo, e a pessoa vai vendo que ela é um barro, que o seu corpo não é tão forte como achou que era, e ela então vai vendo que o seu fim está próximo, e ela vai buscando mais a Deus. Isso se tiver temor a Deus, isso se deixar ser quebrantado por Deus. Na minha família eu sempre conto e relato sempre o que meu pai viveu, porque o que ele viveu, irmãos, de fato foi algo de extrema dor. 6 meses em um hospital, dos quais creio que 4 meses na UTI, entubado, mas não foi de Covid não, já tem bem mais tempo, foi 2009,
De 1º de julho de 2009 a 1º de julho de 2009, 6 meses exatos, ele ficou internado no hospital, mais na UTI do que no quarto. No quarto foram poucos dias, e sempre acabava voltando para a UTI, sofrendo. Mas um mês antes de falecer, ele veio a ter a experiência dele com Jesus. Ele veio entregar o coração para Jesus, e ainda assim, com certeza, ainda assim tinha uma certa mágoas de pessoas do passado. Meu pai não perdoava facilmente, ele tinha uma grande dificuldade de perdoar, de liberar perdão. Se ele criasse uma mágoa contra alguém, olha, era ruim demais de perdoar. Mas ali naqueles 6 meses, foi Deus tratando. E num mês, faltando um mês exato também para ele partir, Deus deu a experiência que ele precisava, de conversão, de ver Jesus, de ser tocado por Jesus. Eu já contei aqui várias vezes. E depois, um mês, ele foi chamado. Um machado estava posto na raiz desde 1978 na vida do meu pai. Meu pai era para ter morrido em 1978, quando Deus o livrou da morte certa, por ter sido atacado por um traficante com um facão. Ele iria morrer naquele dia, em julho, olhe bem, também mesmo mês, em julho de 1978. Deus o livrou e o poupou naquele dia, todo ensanguentado, faltando, cortado o dedo de pendurado. Durante toda a sua vida, buscando conhecer a verdade, andando por vários caminhos, maçonaria, Rosa Cruz, no início da sua juventude, congregação cristã, ufologia, espiritismo. Durante a vida dele toda, buscando contatos com extraterrestre. Pode até alguém achar isso engraçado, mas não era engraçado, nem um pouco engraçado, irmãos. Mas um dia, um mês faltando antes da sua morte, Deus ouviu a oração, a minha oração, da minha juventude, da minha adolescência. Quando eu me converti, falei: Deus, salva o meu pai, ainda que seja num leito da morte. Eu não sabia como isso iria ser tão verdade. Por isso é bom a gente saber esperar, irmãos, a gente orar e crer, e saber que Deus tem ouvido a oração. Deus teve misericórdia da vida do meu pai, e não permitiu que um machado viesse antes de dar a ele o tempo da misericórdia. Nabucodonosor teve o tempo da misericórdia, 7 anos, pastando como boi, 7 anos, vivendo como animal, até que então voltou a ele, cobrou-se-lhe o entendimento. E aí então você vê a diferença. Volte lá em Daniel capítulo 4. Você vê a diferença na sua terceira experiência com o poder e a glória de Deus. Ele vê então que não tem como viver a vida cheia de soberba e não ser tocado pelo Deus eterno e ser humilhado pela sua própria vaidade e soberba. Capítulo 4 de Daniel ainda,
Agora lá quase no final, versículo 36, tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros, meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, olha aí, olha a humildade agora, até que enfim, né? Um pouquinho de humildade nesse homem. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu. Até então ele não tinha feito tal declaração. Ele glorificava o Deus de fulano, de Beltrano, Sadraque, Mesaque, mas ele propriamente no coração não dava essa glória a Deus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Pode humilhar aos que andam quê? Na soberba. Irmãos, a Segunda Guerra Mundial teve um desfecho terrível. O desfecho da explosão das 2 bombas atômicas contra o Japão. Os Estados Unidos, no intervalo de 3 dias, detonou 2 bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki. Mas preste atenção, que muita gente hoje em dia, e há um dilema nessa questão, mas por que foi necessário, se é que foi necessário, os Estados Unidos, eles deveriam ser culpados por genocídio, por não sei mais o que, não sei mais o que. Nos tempos de hoje, se julga o que aconteceu em 1945, mas não tem como você julgar nos tempos de hoje o que aconteceu há tanto tempo atrás, há 75 anos atrás, porque naqueles tempos a situação era diferente, e o Japão, irmãos, é um país, numa cultura daquela época e dos tempos de hoje, mas naquela época muito mais, que vinha dos ninjas, que vinha daquelas questões do ninja, da pessoa morrer em prol do rei, e morrer em favor do rei. Isso era honra. Existiam lá aqueles aviões kamikazes que eles viravam arma contra os navios americanos. Eles se projetavam com seu avião contra os navios, suicidando. Sabiam que iam morrer. Eles tinham aquela cultura de morrer, e eles estavam dispostos a lutar até o fim, até a morte. Como acabar com uma guerra desse jeito, onde iriam morrer milhões e milhões de pessoas ainda, para que o Japão se rendesse, para que o Conselho Militar do Japão declarasse rendição? E você sabe o que é mais interessante nessa história? Que os japoneses hoje eles entendem que a Segunda Guerra Mundial só poderia ter acabado, o Japão só poderia ter se rendido daquela forma, com uma intervenção do imperador. E eles não têm nenhuma mágoa contra os americanos, pelo contrário, eles veem que tudo aquilo foi necessário para que fosse vencido o maior problema daqueles tempos de continuar a guerra, a soberba. Por causa da soberba do Japão, de querer dominar as nações, os japoneses hoje não veem nenhuma dificuldade em compreender o desfecho da Segunda Guerra com as explosões da bomba atômica, para abater a soberba e até para salvar muitas outras vidas. Infelizmente, eles veem que era necessário. Eles, os japoneses. E hoje em dia tem muita gente aí discutindo isso e aquilo, se era realmente necessário ou não. A guerra iria durar mais 3, 4, 5 anos contra o Japão.
até que eles se rendessem, até que não sobrasse quase mais nada das cidades, de Tóquio até mesmo, que foi poupada. Deus abate a soberba. Nós não entendemos às vezes, nós não entendemos os meios de Deus para abater a soberba, mas Deus abate. Como é que Deus abateu a soberba? Quando eles levantaram a torre de Babel, eles abateram aquela soberba, aquela edificação, fazendo com que os homens não entendessem uns aos outros e se separassem, cada um fosse para um canto. Deus abateu a soberba de Jericó, com os muros que eles achavam que era intransponível. Deus abateu a soberba de Golias, com uma única pedrinha, entre aspas, pedrinha, né? Mas diante dele, seria uma pedrinha. Diante de um garoto, de 17 anos, franzinho, magrinho, quem poderia vencer aquela batalha? Deus abateu a soberba de Golias e a soberba de todos aqueles, a confiança de todos aqueles que confiavam em Golias, com um moleque, um garoto, um adolescente, que não tinha nem armadura, nem espada, tinha simplesmente se fosse hoje um estilingue. Nos tempos de hoje seria um estilingue. Não esse estilingue aí, que é quase uma arma mesmo. Esses estilingues mais antigos. Uma badoque, né, que eles chamam também, que gira e joga. Só tinha aquilo para lutar contra Golias, um homem de 2,60 m de altura. A soberba foi abatida totalmente. O machado vem para trazer juízo sobre a soberba. Feche os seus olhos. O machado está posto sobre a raiz das árvores, mas antes que venha o juízo final, Deus traz a poda, para que a árvore possa produzir frutos. Deus dá o tempo para que a árvore produza frutos. Jesus conta a parábola de que o Senhor veio ver a sua plantação e não encontra fruto. E ele diz: venha cá, servo, corte aqui essa árvore, porque já tem muito tempo que não produz fruto. E os seus servos disseram: Senhor, dê mais um tempo para a figueira produzir fruto. Dê mais um tempo de 1 ano. 1 ano para que ela produza fruto. E se ela não produzir fruto, então venha e corte. Mas até então, agora, nós vamos tratar dela, nós vamos colocar mais adubo, vamos melhorar, vamos investir mais para que ela produza fruto. Se ela produzir, bem; se não produzir, corta. E essa palavra foi aceita. Só que depois de tudo, depois de 1 ano, do tempo, do investir, o Senhor volta a olhar a plantação e está lá a árvore novamente sem fruto. E agora não teve mais jeito, veio o machado do juízo. Deus está dando tempo para que a terra, para que a igreja, para que as nações produzam frutos. Produza fruto do arrependimento. Produza o fruto do arrependimento. E se não houver o arrependimento, aí então virá o juízo sobre aqueles que não tiveram arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Esse é o fruto que Deus quer encontrar na sua igreja. Esse é o fruto que Deus quer encontrar no Brasil,
para que cesse essa praga, para que acabe essa praga. As pessoas reconheçam que há Deus sim, e que este Deus está agindo, como nós falamos semana passada. Ele não está parado, Ele não está de braços cruzados, Ele age e continua agindo. E você, meu amado irmão, e você que está nos ouvindo pela internet, você prefere a poda ou um machado do juízo? Em João capítulo 15, Jesus declara que o Senhor, Ele limpa para que ela produza mais fruto. O que? A videira. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Permanecer em mim e produzirá fruto. E toda árvore, todo ramo que em mim produz fruto, o Pai limpa para que produza mais frutos. Se você está produzindo fruto, Deus vai ser com você para que você possa produzir mais frutos. Mas se você não produzir fruto, Jesus também diz: o ramo que não produz fruto é cortado e lançado no fogo. Vamos ficar em pé? Temos dado frutos, irmãos? Deus tem a misericórdia, e Ele está tendo misericórdia, porque se Deus não tivesse misericórdia, você pode ter certeza que o relato ou a tentativa de escrever o Apocalipse lá para o Hollywood ia ficar fichinha da realidade. Sim. Porque quando vier realmente, se viesse realmente o juízo de Deus sem a misericórdia, ninguém escaparia, nenhuma alma. Mas Deus teve misericórdia, está tendo misericórdia. Ainda que a árvore seja cortada, ao cheiro das águas, ela vai produzir ramo novo. O Espírito Santo de Deus é esta água de Deus, para produzir em sua vida arrependimento. Arrependimento que produz perdão, que sara o coração, que cura a alma. Nós temos uma pessoa conhecida nossa da igreja, que a sua mãe está internada, e a preocupação que ela falou, e está entubada com Covid, e essa pessoa nos falou, ela não pode partir sem salvação, porque as pessoas imaginam o pior, e o pior realmente pode vir, a partir do momento que a pessoa é entubada, não se sabe mais o que vai acontecer, os médicos não sabem mais. E essa pessoa em Cristo demonstrou tal preocupação. Ela não pode partir sem salvação. Oh, irmãos, pense neste momento, pense nesta hora, quantos familiares meus ouviram falar de Jesus através da minha vida. Pense agora você, quantas vezes eu falei de Jesus, quantas vezes eu fui enfático, firme,
para chamar meu parente para vir para a igreja, para se entregar a Cristo? Quantas vezes eu orei e jejuei para que houvesse libertação e salvação? Quantas vezes eu clamei a Deus para salvar o meu parente? Porque quando chega aquela hora em que o entubar pode ser já uma despedida, e parece que as pessoas, elas não sabem mais o que faz. Elas têm aquela esperança, o pessoal vai voltar, mas e se não voltar? Tem o se. E eu agora? O que eu faço? Eu me despeço? Como que se está despedindo para não ver mais? Porque nem no caixão mais poderá ser visto. Que coisa é essa? Que coisa terrível. E hoje você tem a oportunidade de pregar, de falar, de evangelizar, de dizer, ou um simples Jesus te ama, continuar dizendo Jesus te ama. Meu pai, Jesus te ama. Oh, minha mãe, Jesus te ama. Meu irmão, brother, Jesus te ama. Ele tem um plano na sua vida. Ele quer te salvar. Você é servo de Deus, você é sal e luz. Então é hora de você realmente produzir frutos, porque este é o momento de termos que produzir frutos e levarmos essas pessoas também a produzir o fruto do arrependimento. Nós mesmos como igreja produzir o fruto do arrependimento. A mensagem nesse tempo de pandemia com certeza mudou dentro das igrejas. No início de 2020 eu falei que Deus ia mudar as mensagens, que Deus ia mudar os temas das mensagens dentro das igrejas, porque havia muita coisa sendo pregada, até mesmo de autoajuda, e infelizmente tem tantas aberrações mesmo por aí. Mas não se engane, Deus está podando antes que venha o machado. Eu falei para você que eu não queria começar essa série de mensagens falando sobre o machado. Eu preferia falar sobre a espada. Eu preferia falar sobre qualquer outro tema. Até sobre o martelo. Porque espada e martelo, você sabe que significa a palavra de Deus. O machado significa sim a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus na ação, juízo. No modo juízo. Juízo. E tem hora que o machado vem até flutuando. O machado vem até flutuando. O juiz de Deus parece que vem contra as leis da física, contra a lei da gravidade, como aquele machado que caiu lá na água, estava lá no fundo do rio. E um milagre de Deus, pela mão de Eliseu, fez com que o machado viesse flutuando sobre as águas, viesse flutuando. Olha bem, ele não só flutuou, mas ele veio em direção ao leito do rio, como se alguém tivesse pego ele lá do fundo da água e trazendo, para o leito do rio. É Deus vindo, trazendo o juízo lá do fundo, trazendo à tona. Irmãos, Deus vai trazer juízo sobre o Brasil. Deus vai trazer juízo sobre as instituições.
E Deus pode trazer juízos individuais sobre a igreja, sobre os poderes constituídos nessa nação, legislativo, executivo, judiciário. E o juiz de Deus pode sim, com certeza, e ainda essa semana, vir sobre pessoas. Então é hora de você falar com Deus. Deus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da tua igreja. Põe a mão no seu coração, olha melhor, se ajoelha onde você está, se ajoelha onde você está, em nome de Jesus. Você em casa também, se ajoelhe, se ajoelhe, porque a raiz está posta sobre o machado está posto sobre a raiz das árvores. Pode ser que algumas já serão arrancadas da terra, pode ser que outras sofram ainda o período, mas ainda com a misericórdia de Deus, ainda que com 7 tempos, mas ainda então vem a misericórdia do Senhor para restaurar. Talvez ainda haja esperança para a árvore cortada, ainda há esperança para que possa glorificar a Deus em vida, não só na morte, mas em vida, em nome de Jesus. Ó Deus, que nós queremos entregar neste momento, Pai, o nosso coração, a nossa vida diante de Ti, Deus. Queremos Te pedir, Pai querido e eterno, vem trazendo sobre o nosso coração, Pai, o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. Vem trazendo sobre a nossa vida, Senhor, o arrependimento. Leva-nos ao verdadeiro arrependimento. Prepara-nos, ó Deus eterno, para esse período de Pentecostes, para que de fato possamos viver este arrependimento, para que possamos buscar um avivamento que começa com arrependimento. Vem, Santo Espírito, porque cremos que o Senhor está agindo, para que tenhamos paz, mas essa paz só vem quando nós damos a Ti o fruto do arrependimento, em nome de Jesus. Diga comigo agora: Senhor Jesus. Toda a igreja: Senhor Jesus, tem misericórdia da minha vida, lava o meu coração, pois eu preciso, diga eu preciso de receber o Teu perdão. Tira do meu coração a soberba, a incredulidade, o se conformar com aquilo que eu não posso me conformar. Eu não posso viver sem Ti, Jesus. Por isso eu te peço agora, leva-me ao quebrantamento espiritual. Leva-me, Senhor, a ser humilde de coração, verdadeiramente humilde, para que eu possa buscar a Tua face, para que eu possa receber o Teu perdão e ser transformado em glória e de glória em glória. Diga agora: Espírito Santo. Diga profundamente: Espírito Santo, eu te peço perdão. Espírito Santo,
vem até mim e toca o meu coração e me prepara para que eu possa viver o teu avivamento, para que eu deixe o mundo, para que eu morra para mim mesmo, para que eu viva para o Senhor, para fazer a tua vontade e não a minha vontade, para que eu possa seguir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. Diga então: Pai, eu te agradeço, aleluia. Fique de pé, irmão, fique de pé, louve ao Senhor, agradeça a Jesus, porque o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. E a partir de hoje, tome essa decisão de não permitir, irmãos, que a soberba domine o seu coração, em nome de Jesus, amém? Vamos louvar o nosso Deus ainda, e enquanto cantamos, a mensagem de hoje não foi nada fácil não, mas é assim mesmo. Tem domingo que é de paz, né? A mensagem sobre a paz. Domingo passado foi Deus agindo, né? Deus ainda age, mas esses dias agora para agora, Deus não mudou a mensagem não. Deus eterno, tem misericórdia. É isso mesmo, é isso mesmo. E nós, como servos de Deus, temos que buscar mais e mais, irmãos, porque o mundo está cada vez caminhando para o juízo. Não é o juízo ainda, mas está caminhando para o juízo. E a igreja também precisa orar e vigiar, tá bom? Amém? Vamos louvar o nosso Deus enquanto cantamos. Pode estar trazendo o seu dízimo, sua oferta aqui à frente, no gasofilácio, com todo o seu coração, em alegria, em nome de Jesus. Aleluia! buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras dos campos refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Pai. Aleluia, Pai, queremos te engrandecer e te adorar, Senhor. Bendizer o teu nome, ó Deus eterno, e entregar a ti, ó Deus, cada dízimo, cada oferta em tuas mãos. Prospera na tua obra, na casa também, Senhor, dos teus filhos. Haja um mantimento, haja provisão, haja, ó Deus querido, a bênção do Senhor. E ó Deus, também abençoe, Pai, para que cada irmão seja e permaneça sendo fiel a ti em seus dízimos, suas ofertas, ó Deus eterno, porque o Senhor é fiel a nós, e assim também nós devemos ser fiéis a ti de todo o nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém. Olha, levante a sua mão nessa hora. Tem alguém que nos visita hoje? Eu acho que não, mas se tiver alguém que nos visita, segunda vez, né? Segunda vez, a irmã? Terceira já, amém. Qual o seu nome mesmo, irmã?
Amém. Marlu, né? Marluce. Amém, Marluce. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Mais alguém? Primeira, segunda ou terceira vez? Não, né? Vamos dizer então para Marluce que ela é bem-vinda já nessa casa, amém? Seja bem-vinda em nome de Jesus. E também o quê? Traga mais gente em nome de Jesus. Muito bem. Levante a sua mão nesta hora, querida, agradeça a Deus, porque o Senhor, de fato, Ele é fiel e permanece assim para sempre. Pai, queremos te agradecer por este culto, por tua graça. Ó Deus, prepara-nos, Senhor, ainda neste mês de março, para a entrada no mês de abril, para buscarmos a campanha, e nessa campanha Pentecoste buscarmos o teu grande avivamento. Renova-nos, ó Deus, e fortalece-nos em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus, a consolação e o poder do Espírito Santo seja contigo, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Amém. Aleluia. E diga à pessoa que está perto de você: Jesus te ama. Aleluia. Irmãos, fale isso também para as outras pessoas. Jesus te ama, em nome de Jesus.